Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Resenha Doses e hoje eu te faço uma pergunta. Será que o choquinho funciona para dor cervical, para espondilólise cervical? Acredito que você possa estar pensando que não. Porém, eu quero apresentar para vocês hoje um artigo muito interessante publicado na Medicine que vai abordar justamente essa temática. Então, a gente está hoje com esse artigo, tá? Que é chamado, né, A Eficácia da Estimulação Neuromuscular Percutânea para dor na cervical, dor no pescoço, em pacientes com espondilólise cervical. Então, esse trabalho ele foi publicado na Medicine, tá? E ele é um trabalho Pedro 9 de 10. Então, a gente tem aí uma metodologia muito bem aplicada, né? Um rigor metodológico, é um trabalho que ele avalia, né, a eficácia dessa técnica, que é a eletroanalgesia percutânea. Então, a gente vai dar uma olhadinha, né, o que aconteceu nesse estudo, qual foi o resultado que os autores encontraram e como que a gente vai poder aplicar isso no nosso dia a dia clínico. Então, na introdução, né, os autores fazem uma pegada geral do que é a espondilólise cervical, a apontam como uma condição muito frequente, degenerativa, né? Eles apontam como uma degeneração discal crônica e ela é relacionada à idade. Ela promove, né, alterações degenerativas não específicas nos músculos, tendões e articulações do pescoço e ombro. E as características principais dos pacientes que sofrem com essa síndrome são a dor, a rigidez, dormência nos braços e nos dedos e dor radicular no membro superior. Então, a gente vai ter aí essa doença que acaba acometendo, né, boa parte da população, e os autores chamam a atenção que 2/3 da população mundial, em algum momento de sua vida, sentirá dor cervical, né? E uma das principais causas dessa dor cervical é essa degeneração crônica que vai acontecendo na cervical, podendo, né, ser um dos motivos pelo qual essas pessoas sentirão dor aí ao longo de suas vidas. O tratamento, né, primário para esse tipo de condição clínica são os anti-inflamatórios não esteroidais e os analgésicos. E aí a gente chama atenção para os efeitos colaterais, né, que esses fármacos acabam tendo. Então a gente precisa tentar de alguma forma minimizar o seu uso ou usá-los com sabedoria, né? O vício em medicação é um problema mundial. E aí outras estratégias não farmacológicas devem ser utilizadas para minimizar ou até mesmo abolir o uso desses fármacos. E a fisioterapia se destaca muito dentro desse cenário, né? Utilizando aí técnicas de acupuntura, exercícios para a coluna cervical, a estimulação elétrica neuromuscular percutânea, né? Vários recursos físicos podem ser aplicados aí na tentativa de fazer esse controle da dor desse paciente com espondilólise. A fitoterapia também é um dos recursos que podem ser utilizados aí para diminuir a necessidade da utilização dos remédios, né, que podem promover diversos efeitos colaterais. Então, falando um pouquinho do que se propõe o estudo, a ideia aqui é fazer a eletroanalgesia percutânea, o autor chama de eletroestimulação neuromuscular percutânea. A ideia de percutâneo faz sentido a algo que atravesse a pele, né? Quando a gente fala em transcutâneo, é algo que mantém a pele íntegra e você consegue passar algum estímulo físico pela pele, mas mantendo-a íntegra. O percutâneo faz essa alusão à introdução de uma agulha, de uma sonda, de alguma coisa que ultrapasse a pele, né, e faça essa entrega de energia na profundidade. No nosso caso aqui, os autores utilizam agulhas de acupuntura linkados a um eletroestimulador neuromuscular para promover, né, esses efeitos analgésicos, né, intratissular, dentro do tecido, invadindo o tecido. Portanto, esse estudo ele testou a hipótese de que a eficácia da eletroestimulação neuromuscular percutânea para alívio da dor cervical em pacientes com espondilólise seria superior à intervenção simulada, né? Eles fazem nesse estudo uma simulação Sham, um procedimento chamado de Sham, que é um procedimento simulado, né? Você simula ali toda a cerimônia, né, de colocação de agulhas, liga no aparelho, mas na hora de entregar energia não existe entrega energética nenhuma. Isso é um pouquinho diferente de placebo,
né? Embora tenha aí esse contexto, né, de fazer o controle do estudo, né, o placebo seria uma substância inerte ou algo que mimetizasse em perfeição, né, o tratamento, tirando apenas o princípio ativo, né? No caso de uma droga, tirando ali o sal que geraria o efeito. No caso do laser, seria fazendo a aplicação com íons, mas sem emissão da luz. No caso do ultrassom, a mesma coisa, emissão de todos os barulhinhos do aparelho, porém sem emitir o ultrassom. No caso aqui do choque, né, a gente chama de sham, porque é um estímulo sensorial. E os pacientes não receberão o estímulo sensorial da corrente do grupo sham, mas receberão o estímulo mecânico da agulha e todo o cerimonial que envolve ali, né, a aplicação da técnica. Na metodologia, esse estudo é muito interessante, né? Um estudo randomizado, duplo cego controlado por sham. Então, nem o aplicador, nem o paciente sabem, né, qual o grupo que eles estão, né, qual é o procedimento que está sendo realizado. A gente tem também o cegamento das pessoas que avaliam os resultados do estudo, isso é muito importante. E aí a gente vai ter aí os critérios de inclusão, né? A gente tem pacientes diagnosticados com espondilólise cervical, com a confirmação radiológica, isso é importante, através de radiografia, AP, perfil e oblíquo, tomografia ou ressonância. São pacientes que têm dor há mais de 3 meses, a ideia era justamente pegar esse perfil mais crônico, né? Esse componente, né, nociplástico mais presente, né, mais enraizado nesses pacientes. E foram exigidos, né, para a participação no estudo que não tivessem feito uso de nenhum tipo de tratamento no mês que estava antecedendo o experimento. E como critérios de exclusão, eles excluíram pacientes com histórico de trauma cervical, com fratura cervical ou cirurgia, com anormalidade congênita na coluna, algum tipo de tumor ou neoplasia espinhal, doenças sistemáticas do pescoço, distúrbios neurológicos ou psiquiátricos, distúrbios renais, digestivos e alguns outros distúrbios aí que eles julgaram que poderiam impactar, né, na condução do experimento. E aí o procedimento que eles utilizaram foram pontos ali a nível C4, C5, C6, bilateral, né, aproximadamente ali 1 centímetro do processo espinhoso para ambos os lados, né? Então ali nesse local que foi feita a introdução, né, dos eletrodos ou das agulhas de acupuntura para fazer essa aplicação percutânea. E foi utilizado, né, um equipamento, né, específico para fazer essa aplicação, que utiliza o modo VF, a variação de frequência automática, variando de 2 a 100 Hz, num tempo de 30 minutos, 3 vezes por semana, durante 12 semanas. No grupo que faz a estimulação, o grupo tratamento, digamos assim, o aparelho era ligado, né, passaria a corrente, e no grupo sham, apesar da cerimônia dos barulhinhos e afins, a corrente não era passada. Os desfechos estudados, o desfecho primário foi a EVA, né, uma escala visual análoga de 10 centímetros, 0 sendo a ausência de dor, 10 sendo a maior dor que ele já sentiu na vida. O desfecho secundário foi a amplitude de movimento cervical para flexão, extensão, flexão direita e esquerda e rotações direita e esquerda. E foi feito, aplicado o Neck Disability Index, que é o índice de incapacidade do pescoço, que avaliou aí, né, em relação à função dessa cervical. Todas as medidas de resultados foram avaliadas no final das 12 semanas, né, com tratamento aí, e foi feito um follow-up de 4 semanas após o tratamento. Nesse Neck Disability Index, é interessante a gente relembrar, né, que uma pontuação de 0 a 4 representa nenhuma incapacidade, de 5 a 14 uma incapacidade leve, de 15 a 24 uma incapacidade moderada, de 25 a 34 incapacidade grave e acima de 35 incapacidade completa. O máximo que ele pode pontuar são 50 pontos, tá? E é legal a gente entender o MDC, né? A diferença mínima detectável, né, que é aceita aí pela literatura, são 5 pontos para uma cervicalgia não complicada e 10 pontos para uma radiculopatia cervical mais grave. O que isso quer dizer, né?
Se o procedimento, a estratégia, o tratamento reduzir a pontuação neste questionário em 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, isso não tem impacto clínico nenhum, né? A mudança mínima necessária para a gente caracterizar que houve realmente algum efeito clínico em detrimento do tratamento que foi proposto, para uma lesão mais simples, a gente deveria minimizar aí 5 pontos nesse score que vai até 50, e para doenças mais graves, pelo menos 10 pontos de diferença. Então não basta só diminuir, né? Tem que diminuir pelo menos 5 pontos ou pelo menos 10 pontos. Como a gente está diante de uma lesão mais grave na cervical, o mínimo de 10 pontos são necessários para caracterizar que realmente houve uma diferença clínica. Então, cadastraram-se para o estudo 197 pacientes, 73 foram excluídos, né, do procedimento, restando aí 124 pacientes que foram aleatoriamente por sorteio divididos nos 2 grupos. O grupo PNMES, né, a estimulação elétrica neuromuscular percutânea com equipamento ligado, e o grupo SHAM, né, o grupo controle, né, que faz todo o procedimento, porém, na hora de passar a corrente, esse aparelho é modificado, ele não passa a corrente, tá? Então, é cego porque o operador acha que está fazendo o procedimento. Então, a gente teve no final do estudo, né, 57 completando o experimento no grupo eletroestimulado e 58 completando o experimento no grupo SHAM. Como resultados, os autores apontam aí a característica estrutural dos seus pacientes, as idades, né? No grupo que faz a aplicação percutânea, uma idade de 47,9, no grupo controle 44,6, não há diferença significativa. A distribuição entre homens e mulheres é bem parecida, também não há diferença significativa. O índice de massa corporal dos pacientes também não tem diferença. Duração dos sintomas, em ambos os grupos, pelo menos 8 meses de sintomas, né, 8,6 no grupo percutâneo e 9,1 no grupo SHAM. A dor inicial era uma dor de 6,1 no grupo que fez a aplicação percutânea e 6,3 no grupo controle, né? Não há diferença entre a dor desses pacientes. E o arco de movimento para flexão, extensão, inclinação lateral direita e esquerda, rotação direita e esquerda, são iguais nos 2 grupos, e em ambos os grupos esses pacientes têm limitações importantes de arco de movimento para todos os movimentos. São pacientes sintomáticos, né, com uma dor aí girando em 6, moderado para forte, e se a gente for avaliar o NDI, o Neck Disability Index, a gente vai ter aí uma pontuação de 30,9 para o grupo percutâneo e 31,5. Se a gente for lembrar da classificação, em ambos os grupos temos pacientes com incapacidade grave, tá? Então a gente precisa aí estar atento. São pacientes reais, com dor, em sofrimento, com limitação de movimento, e testou-se esse procedimento, e o que a gente observou, o que os autores observaram de resultado foi o seguinte: ao final de 12 semanas, o grupo percutâneo caiu para uma dor de 1,3, enquanto o grupo que fez o SHAM caiu para uma dor de 3,8. Houve melhora no grupo para flexão, extensão, inclinação lateral direita e esquerda, rotação direita e esquerda. E houve melhora desse arco de movimento no grupo percutâneo e também houve melhora no grupo controle. Porém, a melhora foi maior no grupo percutâneo. No índice de desabilidade ou incapacidade do pescoço, verificou-se uma queda para 10,1 no grupo percutâneo e para 20,4 no grupo controle. Houve queda em ambos os grupos e a queda foi maior no grupo percutâneo. No follow-up de 4 semanas, observou-se uma dor de 1,6 no grupo percutâneo e uma dor de 4 no grupo controle. A diferença entre os grupos também é significativa, e para arco de movimento, flexão, extensão, inclinação direita e esquerda,
rotação direita-esquerda, houve manutenção dos ganhos no grupo que fez a aplicação percutânea, e o grupo controle também teve a manutenção dos ganhos, porém, os ganhos são menores no grupo controle quando comparado no grupo percutâneo. Na discussão, o que a gente pode entender desses resultados, né? Quando a gente avalia a EVA, né, a dor, a gente vai ter ali o grupo percutâneo e o grupo Sham com uma dor orbitando em torno de 6, uma dor moderada para forte. E ao final do experimento, das 12 semanas, essa dor cai para 1,3 no percutâneo e 3,8 no Sham. Lembrando que a gente está usando uma agulha, né? Então seria uma técnica similar a um dry needling, né? Só que perpetua-se a aplicação por 30 minutos naqueles pontos específicos que foram apresentados. O próprio estímulo mecânico da agulha, a gente sabe que pode promover a analgesia, e realmente promoveu. Só que, com a aplicação da corrente elétrica, essa analgesia foi potencializada. E isso é um resultado muito interessante. Em relação ao arco de movimento, eu não peguei todos os arcos, né? A gente viu que houve uma melhora muito interessante, mas no caso da espondilólise cervical, me chama muita atenção as rotações, né? Então, eu peguei aqui a rotação inicial e a rotação final desses pacientes para a gente discutir. E perceba que no grupo que faz a aplicação percutânea, a gente está saindo de uma rotação inicial de 65,7 graus e finalizando com uma rotação de 84,6, ou seja, normalizou. Né? Se a gente considerar aí que são 90 graus que a gente tem de rotação, né? A gente, com toda tranquilidade, muitos pacientes normalizaram. Né? Ali é o valor médio. Tiveram pacientes que tiveram um ganho um pouquinho menor e outros um ganho um pouquinho maior. Então, com certeza, muitos pacientes zeraram e ganharam, recuperaram totalmente a sua função cervical. Enquanto, apesar de menor dor no grupo que fez somente, né, que fez o procedimento Sham, a gente tem uma melhora muito discreta, né, praticamente sem relevância clínica, de 64,9 graus para 66,7 graus. Tá? Então, a gente consegue uma melhora funcional muito expressiva, né, quando a gente faz essa aplicação percutânea. Quando a gente avalia o índice de incapacidade cervical ou do pescoço, a gente começa o experimento, né, com os pacientes girando ali em torno de 30,9 no grupo percutâneo e 31,5 no grupo Sham. E ao final das 12 semanas, a gente traz esse grupo percutâneo para um índice agora de 10,1 e o Sham cai para o índice de 20,4. Então, ambos os grupos tiveram melhora, porém a melhora foi muito mais expressiva no grupo percutâneo. Se eu for olhar para a classificação, olha que interessante, eu saio no grupo percutâneo 30,9 de uma incapacidade grave, e agora com uma pontuação de 10 eu tenho uma incapacidade leve, ou seja, eu caí 2 classificações, né? Eu tive essa melhora aí de 2 classificações. Eu saí de uma incapacidade grave para uma incapacidade leve. Enquanto o grupo Sham, né, que tinha ali o efeito mecânico da agulha, ele sai de uma incapacidade grave para uma incapacidade moderada. A literatura traz para a gente, né, que o uso do dry needling com a eletroestimulação se mostra superior do que fazer dry needling puro. Para síndrome miofacial, usando o trapézio aí como objetivo de estudo, e na dor lombar crônica, né? Então a gente já sabe disso há um bom tempo, que é a utilização de agulhas somadas à corrente elétrica, né? Pensando na agulha aí como um eletrodo, a gente tem esses efeitos de curto prazo, efeitos rápidos, em poucas semanas, em poucas sessões. Você já aprecia essa melhora na síndrome miofacial e na dor lombar crônica. Então, esse estudo agora mostra, né, resultados muito similares em dor cervical por conta em pacientes com espondilólise. Então, é um resultado muito relevante para a gente utilizar na nossa prática clínica. Alguns cuidados na hora de interpretar esses resultados. Esse estudo ele foi realizado em apenas um centro, né? Então, apesar de um N muito interessante, ele não é um estudo multicêntrico, não foi feito em vários locais do mundo, né? O que pode impactar na generalização dos resultados para a população em geral. Tá? Esse estudo também falhou ao avaliar os resultados, em não avaliar os resultados como qualidade de vida dos pacientes em ambos os grupos. Né? Então,
poderia ter sido feita essa avaliação da qualidade de vida para a gente entender, né, se essa percepção do paciente, do tratamento, se realmente impactou na vida dele, né, no dia a dia, na qualidade de vida dele. Então, faltou esse detalhezinho aí para dar uma melhorada na qualidade do estudo, mas não tira o mérito do trabalho, um trabalho muito bem desenhado, muito bem executado, com N bem legal, né, e mostrando para a gente essa possibilidade de aplicação da eletroanalgesia percutânea. Então, a conclusão, esse estudo apontou para a gente que a eletroestimulação neuromuscular percutânea pode reduzir a dor cervical em pacientes com espondilólise de forma eficaz. No entanto, mais estudos são necessários para que a gente tenha essa garantia dos resultados atuais, comparando com outros protocolos, com outros tratamentos, para que a gente consiga aí aplicar sempre a melhor evidência disponível nos nossos pacientes. A nossa visão de especialista, né, o nosso expert vision, como que a gente utilizaria esse estudo, né, no nosso dia a dia prático, né, a nossa aplicação clínica, como que eu poderia estar utilizando aí na minha tomada de decisão. Então, diante lá de um paciente com espondilólise cervical, com dor cervical, na sua avaliação, ao perceber que esse paciente se queixa de muita dor, né, dor moderada para forte, que ele tem presença de pontos gatilhos miofaciais, que ele tem déficit de mobilidade, então ele perdeu ali as rotações, principalmente, às vezes as inclinações, e ele, às vezes, né, pelo longo tempo, é um paciente até que torna-se cinesiofóbico, né? Então, como atuar, o que fazer, né? Óbvio, a gente pode fazer exercício e deve fazer exercício, técnicas miofaciais, alongamento, tudo isso é muito bom. Mas, às vezes, o paciente, diante de uma crise tão forte, de uma dor tão forte, de uma incapacidade tão alta, torna-se muito difícil executar algumas técnicas com ele. E aí, eu chamo a atenção para vocês dessa possibilidade de fazer a aplicação percutânea. Tá? Essa aplicação percutânea consegue rapidamente fazer relaxamento muscular, controlar a dor e ganho de mobilidade. A gente até brinca, né, na nossa formação no Doses Academy, que é uma técnica que merece um antes e depois, uma foto, uma medida de goniometria, porque os ganhos são a curto prazo. Tá? Então, usem essa técnica, experimentem, eu tenho certeza que vocês escolherão excelentes frutos se a técnica for bem indicada. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima resenha Doses. Grande abraço.